E se eu te dissesse que a história mais famosa da humanidade começou com uma escolha silenciosa e talvez injusta aos olhos humanos? Por que justamente ela? O que Maria tinha de tão especial para ser escolhida entre todas as mulheres do mundo? Na pequena cidade de Nazaré, longe dos palácios e dos olhares do poder, vivia uma jovem comum. Seu nome era Maria. Ela não era rica, não tinha status, não possuía influência. Aos olhos do mundo, era apenas mais uma entre tantas. Mas, aos olhos de Deus, ela carregava algo raro. Um coração disposto era noite. O silêncio dominava a casa simples. Nada parecia diferente. Até que, de repente, a atmosfera mudou, como se o tempo tivesse parado, como se um invisível tivesse atravessado o véu do mundo. Então, ele apareceu, o mensageiro celestial. Gabriel não chegou com barulho, nem com espetáculo humano, mas sua presença era impossível de ignorar. Uma luz diferente preenchia o ambiente, um peso espiritual que fazia qualquer um tremer. Maria ficou assustada. Quem não ficaria? Um anjo ali diante dela. E então veio a saudação que mudaria a história para sempre. Salve, agraciada. O Senhor está com você. Mas aquela mensagem não trazia apenas honra. Trazia também um destino pesado, um chamado que poderia custar tudo. Sua reputação, seu futuro, talvez até sua vida. Porque, naquela época, uma gravidez inesperada não era motivo de celebração, era motivo de condenação. E mesmo assim, ela foi escolhida. Agora me diz, você acha que teria coragem de aceitar um chamado assim, sem entender o que viria pela frente? Comenta aqui embaixo. Eu aceitaria ou eu teria medo? Quero ver sua resposta. Maria ainda tentava entender o que estava acontecendo. Seu coração batia acelerado, sua mente buscava explicações. Mas como explicar o inexplicável? Diante dela, Gabriel não apenas trazia uma saudação, ele carregava uma revelação que desafiava toda a lógica humana. Não tenha medo, Maria. Você foi favorecida por Deus. Favorecida. Como algo tão assustador poderia ser um favor. Então veio a mensagem que atravessaria séculos. Ela teria um filho, mas não seria um filho comum. Ele seria grande. Seria chamado Filho do Altíssimo. Herdaria um reino eterno. Um reino que não teria fim. Maria ouviu cada palavra, mas uma pergunta queimava dentro dela. Como isso vai acontecer se eu nunca tive relação com homem algum? Era uma dúvida legítima, humana, real. E a resposta de Gabriel não trouxe lógica, trouxe mistério. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá. Não era apenas um anúncio, era um milagre sendo declarado antes mesmo de acontecer. Naquele instante, Maria estava diante de uma encruzilhada invisível. Confiar ou recuar, porque aceitar aquilo significava entrar em um caminho sem garantias, sem explicações, sem controle. Significava ser julgada, rejeitada, mal interpretada, mas também significava fazer parte do maior plano já escrito na história da humanidade. E talvez aqui esteja o ponto mais difícil de todos. Deus não pediu que ela entendesse, apenas que confiasse. O silêncio tomou conta do ambiente novamente. A mensagem já havia sido entregue. O céu tinha falado. Agora, tudo dependia dela. Maria sabia exatamente o peso daquela decisão. Não era só sobre aceitar uma missão espiritual. Era sobre enfrentar uma realidade dura.
As pessoas iriam questionar, irão julgar, talvez até rejeitar. E havia mais. E José? Como explicar para o homem com quem estava prometida que ela estava grávida, sem ter estado com ele? Como fazer alguém acreditar em algo tão impossível? Era o tipo de situação que destruía vidas naquela época. Tudo gritava para ela recuar. Tudo dizia: isso é arriscado demais. Mas, no meio do medo, nasceu algo mais forte. Fé. Uma fé que não precisava de provas. Uma fé que não exigia garantias. E então, com uma coragem que ecoa até hoje, Maria respondeu: eis aqui a serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Naquele instante, não foi apenas uma resposta. Foi um sim que mudou o destino da humanidade. O céu encontrou na terra alguém disposto a confiar sem entender. E talvez o mais impressionante é que esse tipo de fé ainda é raro hoje. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você tem fé só quando entende tudo? Ou consegue confiar mesmo quando nada faz sentido? Comenta aqui. Eu confio ou preciso fortalecer minha fé? Vamos conversar sobre isso. A partir daquele sim, tudo começou a mudar. Maria já não era apenas uma jovem de Nazaré. Dentro dela, o impossível começava a acontecer em silêncio. Não havia sinais grandiosos aos olhos do mundo, mas o maior milagre da história já estava em curso. Enquanto isso, fora daquela pequena casa, a vida continuava normalmente. As pessoas seguiam suas rotinas, sem imaginar que o plano de Deus estava se desenrolando bem diante delas. Mas nem todos ficariam no escuro por muito tempo. José logo perceberia que algo estava diferente. E para ele, a notícia não seria fácil. Seus pensamentos se encheriam de dúvidas, medo e confusão. Antes que qualquer decisão fosse tomada, Deus também falaria com ele, porque quando o plano é divino, ele não deixa pontas soltas. E assim, pouco a pouco, cada peça começava a se encaixar. O tempo passaria, a barriga cresceria, os olhares julgadores também, mas nada, absolutamente nada, poderia impedir o que já havia sido determinado, até que chegaria o momento. Um nascimento simples, longe do conforto, longe da realeza humana, mas cercado de algo muito maior. Propósito. Um menino que nasceria não seria apenas um bebê, seria o cumprimento de promessas antigas. Seria a esperança encarnada, seria Jesus Cristo. E tudo começou com uma escolha silenciosa, corajosa e cheia de fé.